Boa tarde para quem está assistindo, apesar que ainda não entrou ninguém. De qualquer forma, aquele recadinho de sempre. Este vídeo nós vamos deixar ele tanto no nosso IGTV quanto no canal Teatro Pirata no YouTube. E hoje vamos falar de teatro com Projeto Buzum. Eu sou suspeito porque desde a primeira vez a respeito do Projeto Buzum eu já fiquei encantado com a ideia. Então, só aguardar a Mariana aceitar. Mariane, tudo Oi, jóia? tudo bem? Deixa eu abaixar aqui Tudo um bem? pouquinho o meu celular. Isso. Bom, Mariana, eu estava falando aqui agora, enquanto você entrava, que eu encontrei o Projeto Buzum por acaso, se eu não me engano, no Sim, YouTube. Eu devia estar pesquisando alguma coisa relacionada a teatro, e aí eu vi e achei a ideia incrível. aham. E depois que a gente marcou a conversa, eu entrei no site de vocês e eu vi que é de 2010. É recente, né? É recente e já faz 10 anos, né? Não, 10 anos para quem faz cultura é muita coisa ter É muito sobrevivido tempo. 10 anos. Ainda mais que de 2010, igual, o Grupo Teatronomia, ele existe desde 2008. Aham, De 2013 para frente, foi cada vez mais difícil se manter, sim, na minha opinião. 2013 foi o ano que eu senti que tudo começou a pesar mais. sim. Então, vocês estão em 2010, acredito que vocês devem ter passado pela mesma fase que nós, né? Mas assim, vamos começar direito. Se apresenta, né? Tudo. Porque assim, talvez agora, ao vivo no Instagram, um público que acompanha o Buzum vai estar vendo mais, mas futuramente meus alunos e outras pessoas aqui em Uberlândia, eu vou compartilhar esse vídeo que ele Sim. vai ficar registrado. Então é bom para eles conhecerem. Eu falo de vocês para todo mundo. O Pequeninícios, eu não sei se você chegou a ver. E Uhum. vocês foram as descobertas que eu fiz esse ano que eu falei assim, gente, que massa. Eu gostei Ah, que muito legal. da postura e das ideias que o Pequeninício levanta, e a ideia de vocês eu fiquei apaixonado. Que legal, obrigada. Bom, meu nome é Mariane, sou conhecida como Mari. Eu sou uma das sócias fundadoras do Buzum. Bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz faculdade de teatro no Rio. E aí no Rio eu entrei no universo do teatro de bonecos com a companhia Pequod, que é do Miguel Velhinho, né, que foi um dos fundadores do Sobrevento. Então eu aprendi muita coisa de boneco com o Miguel, né, com a companhia. E aí depois já tinha conhecido o Beto em alguns festivais de teatro, Beto Andretta, da Pia Fraus. E aí, quando eu vim para São Paulo, a gente começou a trabalhar juntos e em 2010 surgiu essa possibilidade do Buzum. E aí a gente embarcou juntos nessa história e demos início a esse projeto. Do pessoal do PECOD, eu tive a oportunidade de assistir anos atrás o Peer Gym, Sim, maravilhoso, né? bom, e eu vi fotos, porque teve uma excursão que foi para o Rio de Janeiro assistir, Rio ou São Paulo, acho que foi Rio mesmo, só que eu não pude ir da Pequena Sereia. Da Marina, né? Eu não lembro o nome do espetáculo, né? É, Me contaram como Pequena Sereia, era Marina é o nome do Marina. espetáculo? É Tá. lindíssimo. Tem o grande, tem o adulto e tem o infantil. É A lindíssimo, ideia é lindíssimo. ótima, É. né? Eu É, participei da PECOD durante de 2001 a 2006, mais ou menos. Fiz o filme hum, Noir, fiz o Velho da Horta, fiz o Sangue Bom. É muito legal, é muito rico o trabalho deles, assim, muito, muito bacana eu, mesmo. eu tive a minha penúltima live foi com o pessoal do Giramundo. E a gente estava até discutindo que eu acho que das técnicas de teatro que mais se aproxima do cinema é o teatro de bonecos, né? Com certeza. E a gente fez no Apecode o filme Noir, que era exatamente essa ideia, né? Era um espetáculo como se fosse um filme noir. O espetáculo todo era preto e branco, a gente usava máscara, e aí tinha os movimentos de balcão conforme os movimentos de câmera, assim, close, traveling, era demais. É. Mas assim, vamos agora falar Vamos do lá. projeto Zoom, então. De onde que surgiu essa ideia? Porque assim, eu já vi caminhões que param, abrem e viram um palco ali, né? Sim, Já vi
igual tem o pessoal da carroça de Mamulengo, que realmente Aham. bebe e tal. Mas eu, por exemplo, eu não lembro qual foi o grupo. Agora eu não vou me recordar, mas eu lembro que uma vez no Festival Internacional de Teatro de Bonecos em Belo Horizonte, Sim. eu vi um espetáculo que era bem minimalista, né? E entrava 2 pessoas por vez em uma tenda e tinha uma apresentaçãozinha. Meio que inspirado nessa ideia, aqui em Uberlândia a gente criou um projeto que o grupo chama Teatro no Mi, a gente deu o nome de Teatro no Mínimo. Sim. A gente tem uma tenda de 4 metros quadrados, onde a gente monta um mini teatro lá dentro. Então tem vara de luz, tem a mesa de som, entram 10 pessoas por vez, né? Agora a gente não está fazendo mais, e a gente faz uma apresentação de teatro de bonecos que dura 15 minutos lá dentro, com Sim. áudio já pré-gravado. Sim. Porque como faz muito em sequência, a gente optou para não dificultar. Aham. Mas um ônibus espetáculo é a primeira vez que eu vejo. Eu não sei se é inédito, mas eu nunca tinha Eu visto. não conheço aqui, não conheço. Tem em Amsterdã agora tem o Musganga, que é do grupo Munganga, mas o Carlos, que é, né, um dos fundadores do grupo, ele conheceu a gente, né, ele é muito amigo do Beto e se inspirou mesmo. Bom, o Buzum, ele surgiu, assim, o Beto teve essa ideia dentro da Pia Fraus, quando ele escreveu um fomento em 2009, e uma das ações desse fomento seria fazer um teatro dentro de um ônibus, que chamava Teatro sobre Rodas, né? Ele teve essa ideia de poder colocar o teatro dentro do ônibus, as pessoas entrarem para assistir o espetáculo. E aí a gente começou, e foi muito incrível, assim, porque eu faço teatro desde criança, lá em Campo Grande já fazia teatro, e na minha adolescência eu tinha muito esse desejo de poder ter uma Kombi, uma van. Eu acho que todo mundo que faz teatro tem um pouco esse lugar É, mambembe, né, de levar o teatro, que é tão poderoso e as pessoas não têm acesso. Então, quando ele me contou dessa história, eu fiquei completamente apaixonada. E aí a gente começou a trabalhar juntos, e junto com o Jackson, que é o terceiro sócio do projeto, né? E fizemos essas apresentações do Fomento. Eu fiz como atriz também. Então, assim, a gente fazia 8 apresentações por dia. A gente fez 600 apresentações em 4 meses. hum, É, Então, a ideia do projeto, assim, já nasceu como teatro sobre rodas, mas aí logo já virou Buzum. E a ideia de realmente a gente poder levar o teatro ao encontro do público. Possibilitar com que as pessoas possam, onde elas estejam, assistir um espetáculo de teatro. No nosso caso, de teatro de bonecos, de teatro de animação, né? Então, na ideia, inclusive, de que as pessoas entrem numa sala de teatro, diferente de um teatro de rua, ou diferente da gente montar dentro da sala de aula ou dentro da escola. Com a ideia de que realmente as pessoas sintam o que é essa história de você entrar dentro de um teatro, numa caixa preta mesmo. Então a gente tirou todos os bancos do ônibus, então acaba que, imagina, é um retângulo, né? Um compridão de 14 metros, 13 metros por 2,80. Então a gente montou no fundo do ônibus o palco, a área de palco mesmo, com som, iluminação, ar-condicionado. Fala. não, é porque quando eu vi o vídeo, óbvio, pela gravação que eu vi no YouTube, não dava para saber se o ônibus estava de frente ou de costas. Eu já imaginava que, pelo hábito de sempre estar sentado virado para motoristas, vinha a cabine do motorista, o cenário e depois as pessoas. Então, na verdade, é o Não, contrário. é o contrário. Então, assim, as Interessante. crianças, elas entram, né? O público entra e dá de cara com a cabine do motorista. A gente pôs até uma cortininha e tal. E aí, ao entrar dentro do ônibus especificamente, né, na área cênica, aí as 2 primeiras fileiras, a que seria a cadeira 1, 2, 3 e 4, digamos assim, né, as 2 primeiras do lado direito, a gente monta a cabine de som e luz. Então tem um Uhum. case, a gente aproveita o próprio banco para poder apoiar esse case e monta ali a cabine. E aí tem cortinas vermelhas ao longo da lateral toda do ônibus e no fundo esse proscênio, essa área de cênica mesmo, com cortinas pretas, área do palco. E né, ao longo do ônibus a gente colocou banquinhos de EVA, um em cima do outro, criando alturas como uma pequena arquibancada, digamos assim. Eu ia perguntar isso para você mesmo, a respeito da disposição, porque eu vi que os atores eles vão, né, passam entre o público dependendo da marcação, volta Sim, até mesmo para as crianças estarem mais próximas do boneco.
porque a criança tem essa necessidade, né, do ver, do Sim. tocar, do interagir um pouco mais. Só que aí eu pensei, caramba, o ônibus, a disposição dele normal é 2 cadeiras, duas. E aí eu fiquei pensando, realmente, a visibilidade. Então vocês Não fizeram tem como se cadeira fosse. nenhuma. Não tem cadeira Ah, nenhuma. não. Não, não tem cadeira nenhuma. A Hum, gente tirou todas as cadeiras do ônibus. Só manteve as 4 primeiras do lado direito para poder montar a cabine. As demais a gente tirou tudo. Então é um retângulo, uma sala retangular. Nas laterais a gente coloca os banquinhos e tem o corredor do meio. Então a gente uhum, usa esse corredor, inclusive, até como uma medida de segurança. Então a gente evita sempre público nesse corredor. E usa sim. como área cênica, né? Porque já que o nosso espaço cênico ele é tão pequeno, ele é reduzido, alguns momentos a gente sai e utiliza esse corredor como cena, né? Como parte de cena do espetáculo. Uhum. E essa criação, ela aconteceu, por exemplo, essa disposição, ela aconteceu sem muita dificuldade ou vocês tiveram tentativas e erros? Olha, no modelo do ônibus, transformar um ônibus num teatro, a gente foi, né, aprimorando. A gente tem 3 ônibus, já tivemos 4, né? Quando a gente teve o terceiro, na verdade, a gente vendeu o primeiro, que já era uma máquina bem velhinha, assim, toda ação, né? Porque é caríssimo. Mas a gente foi, obviamente, aprimorando. Eu acho que a questão mais complexa que a gente nunca resolveu 100% é o ar-condicionado, né? Porque você imagina, a gente vai para lugares assim, a gente vai muito para o Nordeste, a gente vai muito para o Centro-Oeste, mesmo o Rio Grande do Sul, em momentos de verão, é muito calor. Então, é uma Uhum. máquina que está lá, que não é o ar-condicionado do ônibus, é um ar-condicionado, uma máquina de ar-condicionado. Então, a gente já testou, assim, 1 milhão de possibilidades de diferentes tipos de máquina, de diferentes tipos de acabamento térmico, até entender que existe uma limitação mesmo, assim, não tem muito o que fazer. Tem, às vezes o ar pifa. E aí a Ah, gente tem que se virar, não tem o que fazer. certo. Voltando um pouquinho, é igual você falou que vocês tinham a necessidade de levar teatro, e aí as formas, né? Igual, quando eu sou um dos fundadores do grupo Teatro no Mi, quando eu decidi fundar o grupo Teatro no Mi, eu pensei, eu quero que o grupo Teatro no Mi seja um grupo que faça com que o teatro faça parte da rotina das pessoas. Aham. Inicialmente, a gente criava espetáculos e levava para as ruas. Só que eu vi que isso não estava resolvendo. Aí a gente criou um projeto muito baseado naquele filme Em Busca da Terra do Nunca. Foi quando eu vi aquele filme que eu me inspirei para criar esse projeto. Desculpa. Imagina. Chama Teatro Nome Casa. Que o que, que a gente faz? A gente tem um outro projeto em que a gente dá aula de teatro gratuita. E aí a gente monta espetáculo com os alunos desse projeto. Espetáculo simples, pequeno. Para eles experimentarem, estar em cena, tudo. E aí o que, que acontece? A gente passou a oferecer esses espetáculos para levar eles para dentro da casa das pessoas. Uhum. Então, por exemplo, aquelas pessoas que, às vezes, se tem um espetáculo na rua, não para assistir, né? Não tem o Sim. hábito. Se tem um espetáculo, por mais que seja gratuito ou pago, em um teatro, não acha que aquele lugar ali pertence a eles também. Então, a gente começou a oferecer, igual, já teve vez de eu estar no caixa do supermercado, passando uma compra, e eu perguntar para a caixa, sua casa tem um quintal? Tem. Eu posso levar uma apresentação de teatro de graça para você? Aí ela, não sei. Eu falo, não, vamos conversando. E aí, esse foi o início. Depois as pessoas passaram a divulgar e agora a gente tem até uma lista de espera, né? Legal. E aí, o que que acontece? Foi uma experiência mágica que eu brinco que eu não sabia o tamanho do que eu estava criando. Por quê? Como a pessoa está recebendo um espetáculo dentro da casa dela, aquilo vira um evento. A primeira vez que a gente foi apresentar na casa de uma senhora que até hoje eu compro banana dela na feira. E aí ela chamou, aqui a gente está em Uberlândia, né? Ela chamou parentes dela de Coromandel. Quando a gente viu, tinha mais de 200 pessoas. Ela teve que abrir o portão da garagem. Eu tenho essa foto, eu posso te mandar depois. Eu E quero ver. ficou gente na calçada e na rua para assistir a Nossa, apresentação. sensacional. E assim, só que a gente já apresentou para a família que tinha 3 pessoas, pai, mãe e filha e tal. Sim.
e foi magnífico. Desse momento adiante, eu passei a pesquisar formas de levar teatro inusitado para atingir as pessoas. Então a gente faz o teatro de rua, né? Se tiver oportunidade de fazer no palco aqui, o Uberlândia está tendo uma dificuldade muito grande, porque os teatros aqui ou está sendo demolido ou interditado. A gente tem esse problema de uns tempos para cá, né? Sim. Mas o teatro no Micasa tem sido a minha válvula de escape e tem sido magnífico. Eu estou falando isso assim, compartilhando a experiência. Sim, claro. Eu acredito que no caso de vocês também, por quê? Já levei muito teatro para a escola. Quando você vai para o pátio, as crianças têm aquela questão de, nossa, sair da sala, né? Né? E ali está no território delas, ali onde elas estão no recreio, para mantê-las quietas, para elas compreenderem que ali é um momento de assistir. Agora, a magia de repente, ela entrar dentro de um ônibus e tudo aquilo ser transformado deve ser algo magnífico, né? É incrível. Eu acho que essa é uma das grandes potências do projeto, assim. Ele realmente tem várias características muito singulares e muito positivas, assim. E o fato da gente ir até uma escola ou ir até uma praça, até um município mais distante, e as crianças saírem da sala de aula e entrarem dentro do ônibus, a gente tem vários ganhos, né? Uma que a gente não interfere na dinâmica da escola. Interfere à medida que a criança não vai estar na aula naquele horário. Então, assim, as sessões duram 20 minutos, porque a gente conta mais uns 10 minutos até a professora organizar todo mundo, ir para frente do ônibus, entrar, depois assistir o espetáculo, sair, voltar para a sala de aula, é o tempo de uma aula. Então, às vezes, a gente consegue atender 2 turmas na mesma sessão, depende da quantidade de crianças, ou apenas uma. E, então, assim, a gente não precisa de autorização para as crianças saírem da escola, a gente não interfere no ambiente escolar, e a criança tem a sensação de fato, entrar num teatro. E, assim, é muito louco, porque eu falo muito sobre o Buzoom, né? 10 anos eu falo, dou entrevistas, conto para as pessoas, quando vem, sei lá, tô fazendo algum tipo de entrevista com a equipe para contratar, conto da história do projeto. Todo mundo que entra tem uma outra experiência, assim. Eu imaginava, mas só entrando para você, de fato... Eu tenho essa impressão também. O que é esse lugar, quão mágico é. E aí é muito doido, porque assim, então as crianças entram achando que é um ônibus, muitas nunca foram ao teatro, muitas, então também não entendem muito bem que aquilo é um teatro, é um cinema, o que é exatamente, mas quando começa o espetáculo, e aí eu acho que a potência do boneco é sensacional, as crianças vão, a gente consegue assim, 20 minutos, que também eu acho que é um tempo muito acertado de teatro para criança, num espaço pequeno, a gente consegue fazer um espetáculo cheio de técnicas, né? A gente vai pensando e estudando e pesquisando diferentes tipos de técnicas de manipulação, de tipos de boneco. Então, é muito rico. Assim, então, a gente binga, sabe? Daí as crianças saem de lá muito eufóricas, muito felizes. Como a gente está dentro da escola, grande maioria das vezes, né? 90% das apresentações do Buzoom são para a escola. Os espetáculos todos têm temas transversais, que a gente fala, né? Eles podem ser trabalhados em diversas faixas etárias, em diversas currículos escolares, né? Turmas, séries. Então, o professor também, muitos dos professores se animam muito, porque a gente está falando, às vezes, de um assunto que ele vai ter que trabalhar em sala de aula. E aí, pensando nisso, enfim, vou falando aqui meio solto, e aí se você... Mas isso é uma coisa que eu ia pedir para você falar, porque eu achei as temáticas muito abrangentes. Eu ia perguntar se você teve algum acompanhamento pedagógico, porque não ficou aquela coisa panfletária no quesito didático. Né? Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande de não entrar nesse conceito do que é teatro para criança, dessa coisa mais massificada e que subestima a inteligência da criança, sabe? Então a gente tem uma grande preocupação e até
o que a gente vai falar, né? É muito importante que a gente queira falar dos assuntos que a gente fala, que eles sejam possíveis de que as empresas queiram patrocinar o projeto, porque a gente precisa olhar para esse lugar do mercado também, depois a gente pode falar um pouquinho disso, e que seja interessante para as escolas, já que é lá que eu estou indo, né? Então, quando você fala, as pessoas às vezes não param para ver uma peça, ou o teatro às vezes está vazio, a ideia do projeto é justamente ir onde tem público. E no Brasil, nos dias de hoje, onde tem público concentrado é nas escolas, faculdade, techs, né? Nesse lugar, o nosso interesse é trabalhar com criança. E aí, eu e o Beto, a gente pensa muito os temas, assim, o que a gente vai falar, e eu fico muito com o meu radar ligado de coisas que eu acho que estão sendo faladas e é importante que a gente fale com as crianças, e também que a gente entenda que onde que a gente está indo. Eu estou indo para as escolas públicas, eu estou lidando com o poder público, então é muito importante a gente ter todas essas consciências, assim. Não adianta eu querer falar de um tema que às vezes não vai ser aceito dentro daquela escola, independente de como eu trate ele, né? Então a gente tem muitas dessas questões, preocupações, e ao montar o espetáculo, pensar realmente na história, que ela não seja uma coisa didática chata. Né, que de fato seja um espetáculo criativo, interessante, que o fato de entrar no ônibus não termine a experiência, né? Ela só inicia, e que realmente aquele espetáculo e ali com o conteúdo de sala de aula, já que é o grande público que a gente atende. E aí, pensando nisso, uns 2 anos depois do início do projeto, acho que foi isso, 2012 mais ou menos, a gente já tinha o patrocínio, né? O projeto começou já com o patrocínio. No primeiro ano teve o fomento, em 2011 a gente já teve um patrocínio via Lei Rouanet, e aí a gente teve patrocínio todos esses anos, o que é sensacional, assim, é incrível, é maravilhoso, e só por isso, obviamente, a gente conseguiu colocar esse ônibus na estrada, e ter 2, e ter 3, e atender 600 mil crianças gratuitamente em 9 estados brasileiros. É muito incrível, né? E aí eu ficava pensando o que ficaria dessa experiência de 20 minutos depois para a criança, que seria muito legal ela ter algo que ela recebesse. E a gente criou um teatro de papel, né? Numa brincadeira mesmo do teatro de brinquedo, do teatro de papel. Então é uma cartela que a criança monta, vira um palco e tem os personagens onde ela pode brincar de teatro ou criar os seus próprios personagens. Então ela continua num lugar muito rico da experimentação de fazer teatro. E aí no ano seguinte eu comecei a perceber que os professores, também seria muito importante que os professores tivessem algum material. Porque no primeiro espetáculo do Darwin, eu era produtora também, né? Um espetáculo que a gente fala sobre a vinda do Charles Darwin para o Brasil. Eu ligava para algumas escolas para poder agendar a ida do projeto e falava que o espetáculo era do Darwin. Tinha pessoas que não sabiam quem era o Darwin. Crianças de 5º ano, 6º ano, que nunca tinham ouvido falar em Charles Darwin. Então eu pensei num texto muito simples, numa coisa muito beabá, quem foi, importância, blá, 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 e eu mandava para as escolas antes. E aí é que entra a parte pedagógica do projeto, porque daí a gente percebeu que seria muito importante que os professores recebessem um possível material pedagógico lúdico para aliar o conteúdo do espetáculo ao conteúdo da sala de aula. E aí a gente começou uma parceria com os Saberes, que é a Mércia, eles são lá de Salto. Ela é uma educadora, ela é muito legal, assim, muito legal. Então ela desenvolve esse material pedagógico para a gente, mas de um tema que eu já levo para ela o tema e que viés do tema eu vou tratar, para que ela consiga se aprofundar. Então a gente também não se preocupa em ter tanta profundidade no espetáculo, essa profundidade didática, porque o material pedagógico vai dar conta disso. E aí a ideia então foi da gente fazer esse material pedagógico num livro para o professor receber. Só que como a gente vai para a escola e faz um espetáculo, aquele professor viu uma peça, a gente teve a ideia de transformar todos os espetáculos até então. Eu acho que quando o livro do professor entrou, a gente devia ter 5 espetáculos em repertório, 6, não me lembro. Então a gente transformou todos esses espetáculos em história em quadrinho. E depois, então a gente pôs o quadrinho e depois do quadrinho entrava o material pedagógico. Porque daí o professor conseguiria, ele viu um espetáculo, sei lá, sobre o Darwin, ele consegue trabalhar o 13 gotas sobre água, mesmo que ele não tenha visto o espetáculo. E aí no ano seguinte a gente percebeu que era importante que a criança também recebesse esses quadrinhos. E aí a gente criou o Buzoom em quadrinho.
Então, ao longo da experiência do projeto e podendo contar com o patrocínio, a gente desenvolveu esse material pedagógico que é muito rico, né? Que realmente ele completa o projeto e coloca o projeto também num patamar de educação, assim, né? Ele é muito bem pensado, muito bem estruturado, o material é lindíssimo, lindíssimo, é super... Os professores se sentem muito honrados em receber, porque é um livro super bonito. E a gente faz isso tudo pelo projeto, pela Lei Rouanet, né? Pela Lei de Incentivo à Cultura. Maravilha. Você falou aí, é uma coisa que, assim, eu já até comprei briga por causa disso. Houve uma época que a gente estava fazendo uma parceria com o Sesc. E aí o Sesc tinha um projeto chamado Saúde nas Escolas. E aí eles faziam, durante a semana inteira, bingo, umas brincadeiras, alguma coisa a respeito de algum assunto. E no último dia a gente fez uma apresentação a respeito daquele assunto, né? Então a gente fez teatro falando de dengue, de diabetes, depressão, segurança alimentar, nutrição, coisas assim. E eu lembro demais que eu ficava brigando com a pessoa que me contratava, que ela queria que eu falasse termos técnicos. E eu falava assim, isso não cabe, porque a criança não vai entender um termo técnico, Sim, com né? É certeza. bacana a gente levar a mensagem, despertar o interesse, né? Ter a catarse igual a criança que se alimenta mal, em algum momento sentir falta de não conseguir acompanhar a outra personagem que estava ali se alimentando bem. Então, e aí a hora que você fala que, olha, a gente toma cuidado para não ficar didático demais, eu achei isso bacana. E outra coisa que eu sempre senti falta é o que você comentou também do pós, né? A gente vai lá, Sim. faz uma apresentação, cria todo o encantamento, e aí? Então, isso é uma coisa que sempre me preocupou também, né? O que por um De lado também, eu acho que a experiência teatral pode bastar em si também, né? Não acho que ela necessariamente ser continuada, sabe? Porque, né, eu acho que às vezes toca num lugar tão profundo que aquela pessoa vai se transformar, ou vai buscar, ou vai atrás. Sim, né? Eu acho que você consegue, acho que as duas coisas são muito. Eu não tenho uma opinião, sabe, sobre precisa ter um pós ou não precisa ter um pós. Eu acho que depende muito. E que pós é esse, né? Qual é o objetivo dele? Por que que ele existe? Sim, sim. E falando a respeito dos temas, eu me lembro, talvez eu não vou lembrar o nome de todos, mas eu lembro que eu assisti o Darwin, Aham. eu assisti o Três Gotas, eu assisti um outro que era do Cerrado. Agora eu não vou lembrar o nome. Eu lembro que tinha uma onça. Filhotes. Filhotes, Talvez era filhotes do Brasil. era esse mesmo, é porque eu não estava recordando o nome. Os temas, de onde que surge? Porque, por exemplo, são poucos espetáculos, ou até livros mesmo, que eu vejo infantil falando de Darwin. Sim. É, Eu acho. falando de água, eu já vi bastante. Nós até temos um espetáculo que chama Sem Água, Sem Rosinha, Sem Forró, que eu amo fazer, mas o 13 Gotas ele abordou de uma forma bem diferente também. Sim. Que ele não abordou só a questão do, olha, não pode desperdiçar água. Eu, por exemplo, não sabia isso se fosse pegar toda a água do planeta e colocar em um balde. Por exemplo, essa informação para mim acrescentou. Sim. E eu acho que os temas eles vêm muito da minha discussão com o Beto sobre e aí, o que vamos fazer, né? Que tema que a gente vai falar agora. Meu áudio tá tudo bem? Estou ouvindo Tá, bem. para mim sim. Então, assim, o Darwin foi uma ideia do Beto, o Filhotes era um espetáculo que já existia na Pia Fraus, a gente adaptou e transformou para o Butum. E aí a gente foi, né, o mundo português, a história de onde fala português, aí eu quis um espetáculo para adolescente sobre bullying, então entrei muito nesse processo, e aí a intolerância, que é super legal, super bacana, eu adoro essa. Eu acho o tema bullying tão difícil de trabalhar. Uma vez me pediram para fazer um espetáculo de bullying, eu pesquisei, acabou que chegou no final das contas, eu falei, olha, eu acho que eu não estou no momento que eu ainda acredito que... Porque para você passar a mensagem errada ou a mensagem completa,
A gente estudou muito assim, o assunto. Eu fiz alguns meses de laboratório na sala de aula, até porque a ideia é que o projeto fosse para adolescente, né? Então, já não era um pensamento infantil do espetáculo. E aí a gente convidou o Miguel, da Pecuória, para escrever sobre o espetáculo, fazer o texto. Ele tem um estudo super sério sobre, então ele tinha bastante ferramentas. E aí é muito louco. Quando a gente não escreve, né? Posso daqui a pouco seguir nesse assunto, voltando a falar. Porque às vezes a gente escreve o espetáculo, eu e o Beto, ou a gente convida algum autor. Sempre que vem alguém de fora, tem um trabalho para que essa pessoa entenda a dinâmica do Buzoom, né? Que vão ser 6 ou 7 sessões por dia, são 20 minutos, e a gente tem uma responsabilidade extra, a ponto que eu estou na escola tirando a criança do horário escolar dela e colocando ela dentro do teatro. Ela não tem uma opção, digamos assim, né? Não é a mãe, o pai, o responsável, qualquer um que leva a criança ao teatro, né? Saiu de casa para aquilo, ela saiu para a escola. Então, é um pouquinho complexo, as pessoas ficam muito abertas. Então, termina aí esse espetáculo, porque, enfim, ainda mais se bullying. E aí, depois de muita conversa, chegou que quem conta a história é a mochila, o caderno e a camiseta dessa menina que sofre essas agressões repetidas na escola. Desculpa. Então, a gente ficou muito preocupado, porque o espetáculo ele tem vídeo e cena, vídeo e cena. A gente queria, a primeira peça que a gente queria trabalhar essa coisa do audiovisual do espetáculo. E aí a gente não queria que a menina que sofresse bullying fosse uma menina negra, ou uma gorda, ou uma menina... Enfim, esses estereótipos que a gente pensa quando a gente, né? E então ela não aparece, ela quase não tá. O vídeo a gente nem mostra o rosto dela, é uma coisa assim, para que a gente não personifique numa pessoa o que isso é sobre bullying. E assim, a gente processo de estudo para esse espetáculo percebeu que ou você já sofreu bullying, ou você já fez bullying, ou você presenciou. Não tem como estar dentro desses três espetáculos. É um espetáculo que você fala para absolutamente todo mundo. Para nossa surpresa, esse espetáculo muito com ele. E com criança bem pequena, 4 anos. E não é um espetáculo que tem uma linguagem infantil, assim, tem toda o visual dele é um visual mais jovem, assim, mais, sei lá, 10 anos. E ele funciona muito. Eu acho que justamente é um assunto muito lá para todo mundo, assim. Bom, aí a gente foi Copa do Mundo, mandei um edital para a época do Ministério do Turismo, que dava uma chancela para espetáculos aprovados pela FIFA, enfim, acabou que isso significou muita coisa, mas a gente ganhou essa chancela para contar a história do futebol. Então aí tem esse espetáculo que é super bacana e é muito doido porque a gente estreou ele em 2014 e apresentou em 2019. E aí a gente já teve que mudar algumas coisas, né? Como a ideia vai estar sempre em transformação. Nossa, coloquei isso aqui que não era legal, essa cena não era bacana, reforcei o estereótipo. E a gente está sempre revendo, porque é o natural que isso aconteça, né? E aí aí tem o da água, porque é isso, né? Vamos falar sobre água, era muito importante falar desse assunto, mas eu não queria que fosse esse mesmo todo espetáculo sobre água que fala da importância de cuidar da água. Eu acho que isso é muito de da criança, né? Então, e o que me chamava a atenção ao falar de água era que a gente falasse sobre a importância da nossa vida real, assim, eu dentro da água, grande parte do nosso corpo está em água, o planeta está em água, nos alimentos tem água, e tem toda essa água virtual, né? Tudo que você compra tem água. Tem 1 quilo de bife que você vai comer, tem quantos mil de água envolvida na industrialização. Então, teve essa pesquisa por trás, e a ideia realmente de dois cientistas que fazem experiências com a e vão falando. Se fosse quase um documentário, né? E o nome 13 Gotas veio justamente desse estudo do Acatu, que é uma ONG de consumo consciente. E eles têm várias dessas
dessas metáforas, digamos assim, tem outro nome, acho que não me lembro agora, mas que é para que as pessoas entendam. Então, essa história de toda a água do planeta coubesse num balde de 10 litros, o consumível seriam 13 gotas. Então, isso nome 13 gotas, e aí, ao escrever um projeto, tem várias vias, né? A gente escreve pensando no roteiro, como é que fica atrativo para aquela criança, para aquela escola, para vender isso, e como eu vou aprovar isso junto ao Ministério da Cultura, né? Ex-Ministério da Cultura, agora Secretaria Especial da Cultura. Então, como é que a gente aprova isso, né? Qual é a justificativa desse projeto? Então, o próprio nome, ele já trazia em si a justificativa do porquê falar de água. Aí a gente tem sobre energia, a gente entrou nesses temas, assim, né? Água, energia e lixo, tratar disso, e aí numa trilogia, digamos assim, numa série de cultura popular. Daí a gente faz os mamulengos, que é sobre os mamulengos, os bonecos populares do Nordeste. O Beto foi para a Glória do Goitá, que é pertinho de Recife, que é um polo mamulengueiro, assim, tem vários e mamulengueiras que fazem os e mulungu, que é para fazer os bonecos. Então a gente encomendou lá com eles todos os bonecos do espetáculo, que é um espetáculo que passa no Carnaval de Pernambuco. Então a gente fala também do cavalo marinho, do maracatu, do frevo. E aí a gente fez o caipira, que é sobre o sertanejo, digamos assim. Eu acho que eu assisti as caipira também. Você falando aí agora, eu busquei na cabeça, eu me lembro de ter visto. Então, alguns animais na fazenda, né? Eles se unem junto com esses mitos, né? O saci, a mula saci, o curupira e o lobisomem, para assustar umas pessoas que estão indo lá querer desmatar tudo, a floresta para e tal. E o curumim, que é sobre lenda indígena, que na verdade já vou me corrigir, sobre histórias indígenas, realmente sobre a história da mandioca, a origem da mandioca, como para os povos tupi se deu a origem da mandioca. E aí os bonecos são todos feitos de cabá. Esse é um dos que eu... É lindo, lindo. E o espetáculo que estreou esse ano, O Grande Perigo, fala da história de uma tartaruga que está em busca da sua mãe, uma coisa meio Nemo, assim, e aí acha a mãe num de plástico, né, e ela está quase morrendo, sufocada com a sacolinha dentro da boca, e ela consegue tirar a sacola e as duas fogem dali, porque aquele é o grande perigo do mar, né? Quando a Tatá vai em busca da mãe, ela sempre fala, você vai encontrar grandes perigos. Esses grandes perigos naturais das tartarugas, que é as aves, o caranguejo, os peixes, o polvo, o tubarão. Então ela enfrenta tudo isso muito bem e, na verdade, vai descobrir que o grande perigo é o plástico. E aí esse espetáculo passa todo num ateliê de costura, de uma costureira, a Rosa, que por acaso é a nossa bonequeira, uma das pessoas que bonecos, então a gente homenageou a Rosa, fez uma boneca, ela fez uma boneca dela, e todos os bonecos são de tecido. Então também a gente pensa num assunto, tipo a água. Vamos para o lado do cientista. Então aí a gente vai nesse caminho, sabe? O grande perigo é das tartarugas e do perigo de você jogar o plástico em qualquer lugar, a história da tartaruga. Vamos para o caminho da costureira, estética dos bonecos, todos feitos de tecido. E por aí vai. Magnífico. Vamos mudar um pouco de assunto. Eu lembro que eu vi, acho que foi no Instagram de vocês, uma vez um anúncio que vocês estavam selecionando atores, mas que não podia ter mais de 1,65. 1,75. Hã? 1,75. Não, então eu já podia, eu tenho 1,73. Podia. Mas já teve algum ator que sofreu por causa disso, por isso que vocês estabeleceram a altura? Como é que é? A gente estabeleceu porque o ônibus tem a altura estabelecida, não tem como. Você entra no ônibus, né? Eu tenho 1,70 m. Eu coloco aqui um pouquinho a minha mão, eu já estou no teto. Então, se a pessoa a gente já teve que não contratar ator, ou atriz não, a gente nunca teve uma atriz tão alta, mas ator, porque ele ia ficar assim. É possível. Como é que você passa um dia, 6 sessões agachado? Não tem como.
E aí, você falou de diversos espetáculos e atualmente tem 3 ônibus. Então, os ônibus são readaptáveis para vários O espetáculos. ônibus, você imagina, Aí, um teatro. A gente faz qualquer espetáculo dentro daquele teatro com aquelas tá. dimensões. É porque a impressão que eu tinha no começo é que, por exemplo, tem o ônibus do 13 Gotas. Porque Tem o como a ônibus. gente, o nosso cronograma de apresentação, normalmente, como tem esse patrocínio anual, a gente faz, às vezes, por ano, 150 dias de apresentação, às vezes 190, depende um pouco de ano para ano. Então, às vezes, você pega uma itinerância que a gente faz, né, de, sei lá, 2, 3 meses de produção de um mesmo espetáculo. Então, realmente, quando tem, a gente não tem espetáculos duplicados. Então, quando tem os 3 ônibus na rua, são 3 espetáculos que estão montados. Só que qualquer espetáculo pode entrar em qualquer ônibus. Tá. Eu tinha a impressão errada. Eu estava achando que, por exemplo, o ônibus foi adaptado para esse espetáculo, outro foi para esse. Não. E as escolhas dos locais? Porque eu confesso que se não puder vir em Uberlândia, quando voltar a apresentar para valer, eu vou querer, às vezes, uma hora em algum lugar para ver. Então, a escolha dos lugares, ela se dá pelos projetos editais ou patrocínios que a gente consegue, né? Então, como 90%, 80% do nosso é patrocínio via lei de infraestrutura, os patrocinadores já escolhem os municípios de interesse. Aí, por Uhum. exemplo, né, tem uma empresa que escolheu Uberlândia como município de interesse e a gente vai para Uberlândia. Aí a gente entra em contato com a Secretaria de Cultura ou de Educação, depende se o patrocinador tem alguma relação com algumas dessas secretarias ou se o patrocinador tem relação com ela. Aí, normalmente, a gente entra em contato com ambas para talvez fazer as duas coisas, que é aí, com a educação, aí a Secretaria de Educação escolhe a escola. E aí, o que é muito legal nesse projeto, porque aí as secretarias escolhem as escolas mais afastadas. Tipo, chega um ônibus para lá na frente, então é lá que vocês vão, porque aquela escola eu não consigo atender. A gente atende os centros, claro, mas é muito mais periferia, muito mais, que é onde o projeto consiga chegar, né? E as pessoas com mais dificuldade de acesso. Então, é isso, assim, a gente já foi, por exemplo, para Aquirá, no Ceará, atender uma super escola, assim, quase na cidade já, lugar super carente, extremamente carente. As crianças, muitas delas nunca tinham visto um ônibus. Nossa, gente. Mas que bom. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado por esse projeto. É. Sou mesmo. Eu vou a ovo, porque quando eu vi a ideia eu já achei fantástico. Eu gostei demais. Por exemplo, ano passado eu decidi fazer uma caixa de lambe-lambe. Uhum. Ela tá pronta, mas eu ainda não fiz o áudio. E como eu não fiz o áudio, eu não fiz os bonecos, porque eu quero fazer os bonecos depois do áudio, Aham. para não tá. E aí veio a pandemia e um monte de coisa, sei lá, mas eu ainda quero terminar ela. E ela tá pronta. A caixa mesmo tá pronta, falta só Ah, muito legal. o- os acabamentos. E aí eu tenho pesquisado muito isso. E tem alguma história, alguma coisa que você acha bacana de contar das experiências? Nossa, Apesar que você não conhece, né, das crianças que nunca nem tinha visto um ônibus. Ou a gente fala isso numa facilidade, mas isso tem um peso, né? Uma criança que nunca nem viu um ônibus. não, teve uma vez que a gente estava em Entre Rios, que é interior da Bahia. E a equipe pegou, estacionou o ônibus numa praça, porque às vezes acontece isso, a secretaria prefere que a gente fique numa praça e eles mesmos levem as crianças da escola com ônibus da secretaria, porque vão conseguir atender mais escolas. E aí a gente estava nessa praça, a equipe estava montando, eu estava sentada no banco, mandando um e-mail, fazendo meu celular. E aí sentou uma criança do meu lado e ficou falando, o que que é isso? Eu falei, é ônibus, você vai ver, não sei o que. Ele falou, não, isso aqui. E estava parte do cenário na calçada. Eu falei, isso é o cenário. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é para fazer o teatro. Ele falou, o que que é teatro? Hum. Aí eu falei, nossa, você vai ver. Ele assistiu a 6. Ele ficou enlouquecido. Ele não queria ir embora com a gente. Isso acontece muito. Comum. Que ir embora com a gente é o melhor. É muito comum.
Ah, é incrível, tem milhões de histórias. A gente, se você fizer live com os atores do Buzzum, a Lívia tá aí online. A Ju entrou, a Ju é produtora Teve, do um, Buzzum. teve uma pessoa que comentou aí mais cedo que falou que queria trabalhar com É, vocês. Ah, é difícil porque eu tenho certeza que você tem esse sentimento que a vontade de vocês era ter 50 com, ônibus rodando. com É, certeza. eu falo com propriedade, mesmo sem saber, porque eu tenho certeza que no seu lugar era a mesma coisa. Com certeza. Desde que você tenha uma excelente equipe junto, isso é maravilhoso, porque dá muito trabalho. Muito trabalho. Do que o diga. É muita loucura, é muita logística. É muita logística. Claro, claro. É elenco, é carregar todo o material, é onde que vai se hospedar. Toda a prestação de contas é seríssima. Seríssima. Todas as linhas de como tem que ser feito. Enfim, é um trabalho gigantesco que eu sempre penso, nossa, 50 ônibus, tá ótimo, mas eu precisava de 50 jus. É. Esse negócio que faz de prestação de conta, eu brinco com as pessoas que se os políticos tivessem que prestar conta igual a gente presta, talvez, a não ser que eles sejam super-heróis da corrupção, porque, nossa! É, é. Mas, enfim, eu acho que pode ser, senão fica muito complexo. Dinheiro público. Sim. E os adultos? Vocês falaram que fizeram para criança, né? Fizeram para adolescente. Em algum momento vocês já pensaram em algo adulto? Sim, eu tenho uma série na minha cabeça que eu ainda quero fazer, que é Heroínas Brasileiras, para a gente fazer Deu uma picotada que vai ser? Minhas Heroínas Negras Brasileiras. Hum, Da gente falar com mulheres que estudam na escola. Mas isso é um projeto que está bastante engatinhando ainda, até porque eu sou bem branca. Precisamos, né, trazer essas pessoas para junto, né, trazer essas mulheres pretas para pensarem esse espetáculo, essa temática. Aí a gente tanto a pensar sobre isso, para falar com algumas pessoas, e a minha ideia é fazer em ETE para adultos. E, enfim, pandemia, então essa ideia ela tá um pouquinho quietinha ali, mas ela vai ter um dia ainda. não. Eu só tenho elogios. A verdade é essa. E eu vou te falar que eu posterguei demais mandar mensagens para vocês. Porque eu fiz uma listinha de pessoas que eu falei, vou entrar em contato, né? São pessoas que têm ou uma história interessante ou algum conteúdo que a gente possa aprender, aprimorar, igual. O Giramundo pela própria história já valia a pena, mas ao mesmo tempo eu Total. falei assim, não, a gente no grupo Teatro no Mi sempre mesclou. Então, ou a gente põe uma Mamulengo, ou igual faz teatro minimalista, igual o teatro no mínimo, que a gente manipula boneco, manipulação direta, uns bonecos desse tamanho aqui, para contar a história. E aí eu falei, não, vai ser bom, vai acrescentar. E aí vocês também estavam na lista um tempão. Só que aí eu fiz live, e aí eu tava vendo 1 milhão de pessoas fazendo live, eu falei, não sei. Só que aí me bateu de novo, eu falei, gente, eu quero. E antes que chega Natal, todo mundo começa, porque vai chegar no final do ano, parece que a energia vai mudando, eu falei, não, vou. E tem uma outra live que eu quero fazer, mas essa capaz que fica pro ano que vem, é com o pessoal de um circo no interior do Rio de Janeiro. É uma família circense, não sei quantas gerações. E se você ver a maquiagem do palhaço, que lindo, eu fiquei apaixonado naquele palhaço. Sim. Agora eu esqueci o nome dele, não sei se é Paçoquinha, não lembro. Eu tenho o contato dele anotado. Não. É para falar disso do circo, né? Porque o circo de periferia é algo que está, entre aspas, em extinção, né? Sim. O Thiago entrou aqui, ele é produtor do Buzzum. História é o que não falta. Nossa Senhora, realmente, Thiago. Certeza. A gente aqui em Uberlândia, equipe viajando. Quando eu estava ainda na faculdade, tinha um ônibus, que era o ônibus da faculdade, que sempre que ia ter um festival, alguma coisa, a gente viajava, a gente apelidou ele de Beethoven, porque cada parada era um concerto. Vocês devem ter alguma história também de ônibus que deu problema no caminho. O quê? Cara, tem muitas histórias que deu problema.
Ainda bem que É, nunca nada muito sério aconteceu, nada. Mas a gente tem milhões de penituras. Poderia ficar aqui até amanhã te contando elas, assim, muitas, assim, de muito, muito, muito terrível. E aí volto de novo a falar da importância de uma equipe alinhada, que está ali junto, porque os produtores, assim, junto com os técnicos e os motoristas, se não fosse essa galera na hora desses perrengues, assim, eu não sei o que seria, sabe? Porque as pessoas... não, e você falou dos motoristas agora, eu até queria comentar isso. Na maioria das vezes, os motoristas eram pessoas que não tinham contato com o teatro, né? Não, E aí, de repente, entra nesse mundo. maravilhoso. O primeiro motorista é o Regis, e o Reginho, ele é técnico também, então ele fazia o som, e já dirigia van, essas coisas para Pia Fraus, eu acho que há muito pouco tempo. Ele fazia muita entrega em São Paulo. Ele não era motorista de ônibus, mas tinha a carteira D. E aí, depois que a gente foi ter o segundo ônibus, entrou o primeiro problema, assim. E agora, quem vai ser esse motorista técnico? E aí a gente foi tendo a dinâmica da equipe, entender que uma coisa é um motorista, tem que ter um técnico. E aí era um técnico, que era técnico e produtor, mais o motorista e os dois atores. Aí, depois de um tempo, a gente viu que o negócio estava muito, tem que ter um técnico, um produtor, um motorista, e os dois atores. A gente alinhou a equipe nessa lógica. E assim, é isso. Assim, o Didi, por exemplo, é um motorista que trabalha com a gente, ele é motorista há muito tempo. Esses de fazer entrega, saída de São Paulo, sabe? Cruzar o Brasil, para o Acre e entregar carga, né? Assim, de um outro lugar. O Didi nunca tinha entrado em contato dessa maneira. É muito sensacional o prazer que ele tem e a entrega que ele tem É, sensacional. E é muito maravilhoso, porque você mistura todo mundo naquela equipe, né? E daí vai aquele motorista com técnico. E a gente tem umas 30 pessoas na equipe. É muita gente. Então vai sempre revezando, né? Elenco, por exemplo, hoje a gente está, sei lá, 12 atores que trabalham em escala de recrutamento. Tem uns 4 técnicos, mais 4, 5 produtores, mais 3 motoristas. Então, toda hora mistura. Você viaja uma semana com um, outra semana já é com outro, às vezes você vai viajar o inteiro com os mesmos. É uma dinâmica, inclusive, para a equipe muito, muito rica. magnífico. Eu desejo muito sucesso e já já vai encerrar, porque o Instagram ele é mal educado, né? Sim, Ele corta de é, uma vez, sem nem avisar. Quando vê, tá lá o cronômetro. total. É, antes de encerrar, eu acho importante, e eu não sei se vocês já têm algo relacionado ou se tem um planejamento, um registro histórico, né? Ah, é nosso sonho, um grande desejo. Eu vejo você falando isso, eu lembro do livro do Rômulo Avelar, O Avesso da Cena, Aham, né? E aí vocês podem fazer a cena em 4 rodas, apesar que são mais de 4 rodas, né? Um tem o quê? 8? 8. Então, mas, eu acho importante, porque o projeto de vocês é ímpar. É, É ímpar tem muito mesmo. desejo. A gente queria fazer um documentário sobre o Buzum, Sim, né? Fazer. A gente já teve alguns estudos sobre isso. A gente falou, já tem um projeto até setorial para desenvolver um roteiro de uma série de ficção sobre o projeto. Já teve essa ideia do doc, já falamos com algumas produtoras, mas enfim, isso é uma coisa que está lá meio quietinha ainda, mas eu acho que uma hora vai sair. Tenho fé. tem que plantar essa Fé, sementinha. porque essa Que bom que vocês já é pensam isso. É meu importante. sonho, assim, você fala, nossa, um grande desejo que eu tenho era ter uma equipe acompanhando o Buzum ao longo de um ano para os lugares mais diferentes que a gente vai dando e ter depois um comentário super rico sobre a história desse projeto que é muito bonita. Sim, chover no molhado, eu vou elogiar sempre. Nada. Do dia que eu vi vocês, eu comecei a martelar, falando, gente, já viu o Buzum? Já viu o Buzum? Já viu o Buzum? Que eu fiquei louco. E aí, Mari, muito obrigado, viu? Você tem nosso contato, qualquer coisa que a gente puder ser útil, é só falar. Agradeço demais, porque depois eu vou repassar esse vídeo para os grupos aqui da cidade, para quem tiver interesse de ver. Uhum, Para os alunos, esse eu vou cobrar que eles assistam. sim, Porque uma coisa que eu falo é fazer teatro não é só fazer teatro, né? Tem não. que também assistir, tem que
igual, pesquisar projetos iguais a esse e tal. Certeza. Então, muito obrigado. Obrigada. E te contar uma curiosidade. Hum. Foi bom ter passado para hoje, viu? É? Ontem, eu cheguei em casa, dava até tempo, até que eu falei com você no Zap, mas deu 6h15, 6h20, caiu a energia, Nossa. voltou, caiu, voltou. Tanto que hoje eu tive que consertar a régua, o estabilizador e a fonte do computador, porque de tanto cair e voltar foi tudo. Nossa, que bom. Eu que É porque, agradeço. não, Agradeço. eu comentei com a minha esposa ontem, eu falei, ainda bem que a live não foi na segunda, porque imagina a vergonha. Que o meu 4G é um lixo, infelizmente. Sim. Eu fico com vergonha de eu ficar mandando mensagem explicando, olha, tô no escuro aqui. Mas, bom, feliz também de poder compartilhar um pouco do projeto. Também assim, estamos super abertos, né? Se quiser outras trocas, enfim. Vamos sempre nos falar, já temos nossos contatos e agradecer imensamente esse papo. E a dramaturgia de vocês é muito boa, viu? Eu escrevo textos e eu fui assistindo o espetáculo de vocês e fui falando assim, cara, a forma com que vocês vão abordando a temática e a forma com que vocês vão colocando os bonecos e entra uma coisa e sai outra, a dinâmica, eu falei, é muito interessante. Sim, Porque a gente está calejado e querendo ou não, quando a gente vai assistir, a gente assiste com um pouquinho de olho de ator, aquele claro, com certeza. E eu lembro que, primeiro, eu estava vendo gravado, já perde muito, Muito. né? Ixi, E eu fiquei assim na tela. Eu lembro que eu vi primeiro, se eu não me engano, eu vi primeiro 13 Gotas, e aí eu já procurei, já fui pro Darwin, já fui. Eu assisti uns quatro, eu não sei quanto que olha, vocês têm. a gente tem 14 espetáculos. Não, mas assim, no YouTube, Todos. todos, Todos. eu ainda quero procurar os A gente outros. tem vários conteúdos no YouTube. A gente tem todos os espetáculos na íntegra. A gente tem uma live ao vivo que a gente fez, uma apresentação online ao vivo que a gente fez lá também. Teve uma época que a gente teve a TV Buzum, que produzia videozinhos sobre como que a gente monta o espetáculo, como é que a gente discute os bonecos. A gente tem 2 ou 3 espetáculos nesse processo. A gente tem entrevista com os atores, tem Ai, é ótimo, eu vou procurar sim. canal Buzum. Eu acabei que eu assisti um outro espetáculo e depois eu dei um tempo, mas eu vou voltar. E isso é bom. O grupo Teatro no Mi, de uns tempos para cá, a gente adotou isso. Todo espetáculo nosso, independente se a gente acabou de estrear, filmou, a gente sobe para o YouTube. É, Aí a gente fala com as pessoas, fala, olha, se você tem a oportunidade de assistir a gente fazendo, a gente recomenda. sim, Mas se você não pode, vai, né? sim. Igual o nosso Bumba Meu Boi, a gente tem um cordel do Bumba Meu Boi. E é um espetáculo no YouTube que é o que mais tem visualização nosso e do que já teve de escola, grupos de outro estado, de outra cidade que mandou mensagem falando: ah, a gente pode? Pode. Manda o texto. Porque, igual, eu acredito que pela estrutura que a gente tem aqui em Uberlândia, é muito difícil a gente vai sair viajando para o Brasil inteiro. Então, se eles querem montar lá, fala, vai, não me apego a isso mais não, Com para falar a certeza. verdade. Nossa, com certeza. Então é isso, obrigado. Obrigada a Viu? você. Deixo um abraço para todo mundo da equipe do Buzum, então. Deixo. Sou sinceramente fã de todos vocês Obrigada. e agradecer mesmo. Daí depois eu vou subir esse vídeo. Meu computador eu não montei ele de novo depois que ele chegou, que foi trocar a fonte. Montando ele, eu vou subir para o YouTube e eu te mando o link. Me manda, E aí, se vocês quiserem ter registro dessa conversa, vocês têm também. com certeza. Tá joia? Obrigada. Um abraço Obrigado, eu. e Até mais. E depois é eu só sempre falar com a falo. gente no Instagram. Sim, e eu sempre termino com uma frase que a gente, de uns tempos para cá, já tem uns 2 ou 3 anos a gente tem usado, que é um por todos e todos pelo público. É isso aí. Obrigado, então. Até mais. Gente, Tchau, obrigada. tchau.